Jesus realizou um segundo milagre em Caná. Diferente do primeiro, que foi em casamento a pedido de uma mãe, esse foi de forma virtual, à distância, a pedido de um pai. Ver para crer ou só acredito vendo é uma filosofia comum no mundo. Mas você vai ver na história desta semana que a única condição necessária para que um milagre aconteça é crer. E os nossos abraços desta semana vão para várias bases aí com as quais nós estivemos juntos na semana passada. Fica aqui nosso abraço especial para as bases que estiveram presentes num evento ali da cidade de Vitória da Conquista, mas especialmente a base Geração Adoli, que pediu que a gente mandasse o abraço aqui, né, da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. E nós também estivemos com as classes de adolescentes da Igreja de Vila Prudente, em São Paulo, e também de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nosso abraço para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. A gente está quase chegando aí nos 3.000, né? Que bênção! Nós somos muito gratos a você por isso, mas passe para frente essa informação para que outros também venham. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. Também deixe seu comentário, compartilhe, curta. E agora, vamos para o vídeo. Você se lembra que na história da semana passada, Jesus estava se dirigindo para Galileia? Nós vimos porque foi importante ele passar por Samaria. Depois de 2 dias ensinando os samaritanos, ele e seus discípulos prosseguiram viagem e eles chegaram a Caná. Logo a notícia se espalhou de que Jesus estava em Caná e toda a Galileia ficou sabendo. Parece que Jesus estava ali querendo dar continuidade ao trabalho que tinha sido iniciado ali. Talvez as pessoas estivessem mais dispostas a acreditar. Enquanto estava em Caná, um oficial a serviço do rei que morava em Cafarnaum foi até Jesus. O seu filho estava com uma doença aparentemente incurável. Este homem já tinha ouvido falar de Jesus e decidiu lhe pedir ajuda. De certa forma, ele acreditava que Jesus aceitaria seu pedido e se apressaria em cumpri-lo. Afinal, seria muito bom que as pessoas achassem que um oficial do rei estava do lado de Jesus. O relato nos diz que assim que chegou a Caná, o oficial abriu caminho entre a multidão. Mas quando ele se deparou com Jesus, o que ele viu foi um homem com roupa simples, coberto de poeira e cansado da viagem. E sua fé vacilou. Mas como ele já estava ali, ele resolveu pedir ajuda. E ele então solicitou que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho. Jesus sabia o que estava no coração daquele homem. Certamente ele percebeu a decepção em seu olhar. Ele sabia que aquele homem tinha colocado condições para crer. Ele queria primeiro ver, para depois crer. Ele estava esperando ser convencido pela impressão que teria de Jesus. Mas nos planos de Deus e de Jesus ali, não é assim que as coisas funcionam. Jesus demorou para atender o pedido daquele oficial porque percebeu que ele não estava pronto para receber o que ele estava pedindo. Primeiro, ele precisava compreender sua necessidade e depois crer, ter uma fé incondicional no Salvador. Além disso, o desejo de Jesus não era apenas curar a criança, mas também levar o oficial e sua família para participar das bênçãos da salvação e assim acender uma luz em Cafarnaum. Imagine a reação daquele pai quando Jesus disse: "Vocês jamais crerão se não virem sinais e maravilhas." Ele ficou desesperado, afinal, Jesus sabia o que estava no coração dele. E ele sabia que a sua dúvida poderia custar a vida do seu filho. Então ele clamou: "Senhor, por favor, venha e cure meu filho antes que ele morra." Essa frase demonstra que o oficial acreditava que Jesus podia curar o seu filho, mas ainda havia falhas em seu raciocínio. Ele acreditava que Jesus precisava ir até Cafarnaum para que ele curasse o menino, e que se demorasse demais e o seu filho morresse, seria tarde demais. Aquele pai tinha urgência e ele estava decidido a não sair da presença de Jesus até ter consigo aquilo que ele tinha ido buscar. E é interessante aqui a reação de Jesus, porque parece que ele leva a fé daquele oficial ao limite. Mas então ele se volta para o oficial, olha bem para ele, com expressão serena, quem sabe com um sorriso no rosto. Ele diz: "Você pode voltar para Cafarnaum, o seu filho vai viver."
O texto bíblico diz simplesmente que ele creu e partiu para casa. Isso também é impressionante. Ele não questionou, não pediu provas. E ao que tudo indica, por conta da distância, ele nem mesmo voltou para Cafarnaum naquela tarde. A viagem era de 4 a 5 horas e seria perigoso viajar à noite. No livro O Libertador, diz que ele só partiu no dia seguinte. Ele não teve pressa. Isso é que é fé. Se a gente pudesse dividir essa história em 2 cenas, a gente veria algo surpreendente. De um lado, o oficial diante de Jesus suplicando pela vida do seu filho e ouvindo a maravilhosa promessa de que a criança viveria. E do outro, em Cafarnaum, aqueles que estavam cuidando do menino, vendo uma coisa misteriosa acontecendo. Em determinado momento, a febre deixou o garoto, a força voltou ao corpo e a doença foi embora. Você consegue imaginar a alegria daqueles cegos que foram ao encontro do oficial para lhe dar a boa notícia? De certa forma, o oficial não pareceu muito surpreso, apenas fez uma pergunta um pouco esquisita. A que horas o menino começou a melhorar? A resposta? Ontem, a 1h da tarde. O oficial possivelmente só conseguiu sorrir. Ele sabia que no exato momento em que ele decidiu se apegar à certeza dada por Jesus, o seu filho foi curado. Ellen White conta o final dessa história de um jeito emocionante, narrando o encontro entre pai e filho. Ela diz: o pai saiu correndo para saudar o filho, sabendo que ele havia sido salvo da morte, o abraçou contra o peito e repetidas vezes agradeceu a Deus por aquela cura tão maravilhosa. Mais tarde, quando aquele nobre aprendeu mais de Cristo, ele e sua família se tornaram discípulos. A notícia do milagre se espalhou, preparando o caminho para o ministério pessoal de Cristo em Cafarnaum. Mais uma história com final feliz, porque onde a fé em Jesus é manifestada, o resultado é sempre muito melhor que o esperado. Às vezes a gente tem uma reação parecida com a desse pai, não é? A gente até sabe, acredita que Jesus pode realizar muitos milagres na nossa vida. Mas a nossa confiança no amor dele depende da resposta positiva às nossas orações. Às vezes, Jesus pode até demorar para atender o nosso pedido, para que a gente olhe para aquilo que está no nosso coração, a nossa verdadeira intenção. Ele deseja que o procuremos porque confiamos nele e desejamos sinceramente que ele guie a nossa vida, e não por razões egoístas. Se o Senhor ainda não atendeu algum dos seus pedidos, não se preocupe. Talvez ele esteja querendo lhe dar uma bênção superior à que você pediu. E lembre-se, vale sempre a pena esperar por ele, porque talvez ele não vai lhe dar aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. A outra lição está aqui no final do capítulo 20 do livro O Libertador. O nobre queria ver a resposta à sua oração antes de crer, mas teve que aceitar a palavra de Jesus de que seu pedido tinha sido ouvido e a bênção concedida. Devemos crer não porque vemos ou achamos que Deus nos ouve. Devemos crer em suas promessas. Quando orarmos pedindo sua bênção, devemos crer que a receberemos e já agradecer por tê-la recebido. Então podemos ir cuidar de nossos deveres, sabendo que experimentaremos a bênção da qual mais precisamos. Eu não sei pelo que você está passando nesse momento, mas creia na palavra de Deus.